todos, meu nome é Ramon Moreira, sou praticante da capoeira Angola desde o ano de 1990. Atualmente exerço e sou intitulado, na função de contramestre de capoeira Angola. Recebi esse título do mestre Fernando Moreira, aqui na cidade de Campina Grande, no ano de 2017, no Cine São José, com a presença de outros mestres de capoeira Angola. A escola Mucambo, a escola de capoeira a qual eu sou ligado, que é a escola Mucambo de Capoeira Angola Paraíba, recebe esse nome por ter sede no município de Campina Grande. É uma escola de capoeira Angola coordenada pelo mestre Fernando Moreira. E a proposta de hoje é trazer para vocês um pouco da nossa vivência de capoeira Angola, tendo em vista que a prática da capoeira Angola não é tão difundida dentro do município de Campina Grande, pois atualmente só temos 3 escolas de capoeira Angola dentro do município, num universo muito maior, onde todo o restante desse universo é composto por escolas, grupos e associações de outros estilos de capoeira que não é capoeira Angola, certo? Dentro da proposta da oficina, inicialmente pretendo falar um pouco sobre a história da capoeira Angola, que dá início à história da própria capoeira, o universo capoeira. Falar um pouco da musicalização da capoeira, dentro da capoeira Angola. Falar um pouco dos cânticos, que são executados dentro da prática da capoeira Angola, dos instrumentos utilizados. Hoje trazer um pouco dos toques de berimbau dentro da capoeira Angola, e tocar um pouco de pandeiro também, que o pandeiro que é utilizado dentro da capoeira Angola, no caso é o pandeiro brasileiro. São 2 instrumentos muito específicos, Quando você vê o berimbau em qualquer parte do globo terrestre, você vai lembrar logo de capoeira, Assim como se você vê o pandeiro brasileiro, como o próprio nome já diz, você vai lembrar de Brasil, de samba, de coco, de forró, Essa é a imagem que o pandeiro leva para o mundo, o pandeiro brasileiro. E para finalizar, passar um pouco para vocês os exercícios básicos da capoeira Angola, lecionados dentro dos quadros da Escola Mucambo de Capoeira Angola Paraíba. Por quê? O universo da capoeira Angola é um universo vasto, um universo extenso e diverso, Então não existe uma coisa amarrada dentro da capoeira Angola, assim como não existe na capoeira no geral. E a escola Mucambo bebe de 3 fontes seríssimas dentro da capoeira Angola, muito antigas. Dentre elas, a primeira, que é o Mestre Nô, que da capoeira Angola Palmares, da Bahia, que é uma capoeira Angola de rua, uma capoeira Angola da periferia de Salvador, que chegou aqui na Paraíba através do município de Campina Grande pela pessoa do mestre Sabiá. Posteriormente, nosso mestre já recebia outras influências, mas trouxe para dentro do trabalho da Mucambo as influências do mestre João Pequeno de Pastinha, em memória, e do mestre João Grande de Pastinha, que são 2 alunos do mestre Pastinha, são da escola que a gente chama Escola Pastiniana de Capoeira Angola, que é uma escola já mais do centro de Salvador. O mestre Pastinha tinha sua academia, seu centro esportivo de Capoeira Angola, no Pelourinho, dentro do centro histórico de Salvador. E na época a prática da capoeira ainda era proibida por
Código Penal, e o mestre Pastinha foi uma das primeiras pessoas a trazer a capoeira da rua para dentro do ambiente fechado, que a gente chama de ambiente de academia. Então, para iniciar, vamos falar um pouco da história da capoeira Angola, que confunde-se na verdade não confunde-se, mas dá início à própria história da capoeira, né? A capoeira Angola ela é conhecida como a capoeira mãe, né? Porque foi a capoeira que é prepulsora, ela é a capoeira que é prepulsora de outros estilos de capoeira, né? A capoeira ela chega ao Brasil, né? Ainda no período colonial. A gente falar da história da capoeira é mesmo que falar da história do Brasil. Eu particularmente em algumas aulas que dou em algumas escolas, sempre conto a história do Brasil através da história da capoeira. Então a capoeira ela chega ao Brasil, na verdade ela é desenvolvida no Brasil por negros escravizados, né, que foram traficados, trazidos à força pelos portugueses, né, invasores das terras de Pindorama, no século de 500, né, como sabemos. E eles traziam pessoas, inicialmente, pessoas da costa, né, pessoas ali do litoral africano para o litoral de Pindorama, posteriormente Brasil, né, para exercer trabalho escravo, né? Traziam essas pessoas com mão de obra escrava e essas pessoas eram a maioria de etnia banto no início, né? Quando a gente diz de Angola, porque se eu me refiro em Angola, é porque a maioria é de etnia banto e era uma etnia de onde os angolanos são descendentes, né? Então eles começaram a trazer esses povos para cá. Posteriormente esses povos foram levados para o interior do Brasil, né, que é onde se produzia a cana-de-açúcar, né, que era o comércio mais forte da época, né, o comércio de açúcar, comércio açucareiro, e eles eram levados para as lavouras de cana, né, para os engenhos, trabalhar nos engenhos, cortar cana para fazer açúcar para exportar, né. E diante dessa opressão forte que eles viviam aqui no Brasil, eles desenvolveram a capoeira, né? A capoeira, você vai ter outras poucas artes, outras poucas lutas no mundo, parecidas com a capoeira, como o Ningolo, né? Que é a dança da zebra. Mas nada tão peculiar como a capoeira que nasce no Brasil, né? Então essa capoeira ela nasce com um sentimento de liberdade, um sentimento de libertação. O povo escravizado criou a capoeira para se libertar fisicamente e culturalmente da opressão do povo português opressor, né? Aqui no Brasil. Quando eu digo fisicamente, inicialmente fisicamente, pois desenvolveram movimentos baseados em observação do ambiente, né, de acordo com o que já se tinha de lá e em observação do ambiente em que eles estavam vivendo, para criarem golpes cujos eles pudessem se libertar fisicamente do opressor, né. Posteriormente inseriram outros elementos, como a musicalidade, né? E a ginga na capoeira, né? Que a ginga dá aquela sensação de que a capoeira é uma dança, né? Daí eles começaram a praticar a capoeira nas senzalas com essa ginga, com essa dança. E os senhores de engenho, né? Como eram chamados,
não deixavam eles praticar livremente, pois diziam, eles estão brincando de Angola, estão com saudade de Angola. Daí, alguns historiadores dizem que surgiu o termo capoeira de Angola, né? Posteriormente, tem outros historiadores que vão questionar isso aí, mas essa é uma das linhas historiográficas da capoeira que defende essa tese, certo? Então, a partir daí que surgiu o termo capoeira Angola, né? O termo capoeira significa mato rasteiro, né? Mato ralo, mato que foi cortado, né? Pois quando o pessoal conseguia fugir, corriam inicialmente pela capoeira, né? Que era o mato que tinha sido cortado, inclusive para dificultar a fuga, né? Porque facilitava a visualização, mas ganhavam destino, né? E aí o pessoal dizia, cadê o cabra? Ele, não, fugiu pelas capoeiras. E surge o termo capoeira. É um termo tupi-guarani, né? Um termo de origem tupi-guarani, de origem indígena, ou seja, um termo nativo das terras brasileiras. E a história da capoeira começa por aí, né? Posteriormente, depois do período colonial, a capoeira foi com a República marginalizada, proibida diante do Código Penal. Então, quem fosse pego praticando capoeira era condenado a levar umas centenas de chibatadas e era levado para a prisão de Fernando de Noronha. Hoje a gente sabe que Fernando de Noronha é considerado um paraíso, né? Inclusive custa bem caro para viajar para lá hoje em dia, né? Mas anteriormente era prisão de capoeirista, não só de capoeiristas, mas de sambistas, de candomblecistas, né? Que eram tratados como vadios, né? Também o crime de vadiagem era considerado crime e dava prisão, né? O que é algo lamentável, pois o povo ganhou a abolição, né? Assim, abolição entre aspas, foi assinada a lei de abolição, mas não foi garantido moradia, não foi garantido alimentação, não foi garantido com que esse pessoal pudesse voltar para o continente de origem, se quisesse, simplesmente foram soltos às ruas e não tinham trabalho também, pois o Brasil estava trazendo imigrantes, estava fortalecendo a política de imigração de outros povos, né, do continente europeu. Então esse pessoal ficou sem trabalho, a maioria não tinha como trabalhar, então era considerado vadio, e por ser considerado vadio eram presos, né? Mas lembrando que o Código Penal ainda especificava a capoeira, né? Ele falava especificamente, tratava especificamente da capoeira, quem fosse pego era levado para a ilha de Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha, para detenção de no mínimo 5 anos, né? E posteriormente, né, na década de 1930, com o governo Vargas, né, o governo Vargas vinha trazendo essa questão de nacionalidade, né, de uma religião brasileira, por exemplo, né, aí onde surge a Umbanda, né, como uma alternativa a uma religião genuinamente brasileira, né. Posteriormente ele traz a capoeira, né, que é quando ele leva o mestre Bimba, né, para o Palácio do Governo, para fazer uma apresentação de capoeira no Palácio do Governo. Ainda era proibido, mas ele levou o mestre Bimba para fazer essa apresentação. A partir daí, a capoeira passa a iniciar o processo de sair do Código Penal brasileiro como crime, né? Ele traz a capoeira, o Vargas traz a capoeira como uma arte marcial genuinamente brasileira, né? Ele queria passar essa imagem para o mundo. A partir daí também o mestre Pastinha, com sua comitiva, já tinha viajado para um festival de Dakar, de artes, né? Então foi construindo essa história de tirar a capoeira do Código Penal, né? A partir daí a gente, dando continuidade, na verdade, não partindo, mas dando continuidade, a capoeira começa a ganhar uma visibilidade maior
né, dentro do meio acadêmico, dentro do meio universitário, né, que era uma universidade também era nova no Brasil ainda, né, nessa época, academia muito nova. O mestre Bimba ele começa a dar aula a pessoas que eram acadêmicas, né, alguns de medicina, outros de direito, de odontologia, né, e dá uma visibilidade maior à capoeira, né, porque a capoeira deixa de ser praticada por um povo, né, que vivia só na periferia e passa a ser praticada pelos filhos, né, dos patrões, né, da época, né, porque hoje já é difícil, né, uma pessoa da periferia ter acesso à universidade pública. Imagina naquela época, né, você ter acesso ao curso de medicina, por exemplo, de odontologia, de engenharia, de direito. Então eram só pessoas que estavam na alta sociedade, né? Então o mestre Bimba passou a dar aula a esse pessoal, né, criando um curso, né, chamado Curso de Capoeira Regional Baiana, que aí, posteriormente, o pessoal perguntava: você faz capoeira com quem? Né? As referências lá em Salvador eram o mestre Pastinha, o mestre Bimba, porque ambos estavam no centro, né? O mestre Pastinha com o seu centro esportivo de Capoeira Angola no centro, e o mestre Bimba com sua academia. Então, eu faço a capoeira regional baiana, né? Então, a partir daí surgiu o segundo estilo de capoeira, que é a capoeira regional, né? E já que falamos em mestre Pastinha, o mestre Pastinha também transitava entre essa alta sociedade, pois tinha sido militar, né, da Marinha, era pintor, né, artista plástico, escritor também, tem alguns escritos do mestre Pastinha, e vivia na alta sociedade intelectual, né? Era amigo de Jorge Amado, de Caribé, desse pessoal, então ele transitava por aí, daí ele conseguiu ter um acesso melhor, e levou a academia, que era praticada nas ruas, para dentro de um centro esportivo, onde ele determinou algumas regras, impôs algumas regras, o que facilitou a expansão da capoeira, né? A capoeira na Paraíba, como falei, chega na década de 80, né, através do mestre Zumbi Bahia, né, que era um maranhense, que vai ministrar aula no Sesc Centro, em João Pessoa, né, em um grupo, não especificamente de capoeira, mas um grupo de dança popular, né. E o mestre Sabiá, né, na época dançava nesse grupo e começou a praticar capoeira ali. Posteriormente, o mestre Sabiá era funcionário de uma empresa aqui da Paraíba, né, que tinha sede em Campina Grande, mas que tinha filial em João Pessoa. Ele trabalhava em João Pessoa, mas foi transferido para Campina Grande. A partir daí, começa a história mais intensa da capoeira no município de Campina Grande, né? Antes do mestre Sabiá já existia outras pessoas que praticavam capoeira aqui em Campinas, existiam. Mas uma capoeira de uma forma institucional, que não fosse uma capoeira de rua, uma capoeira com nome, logomarca, foi a partir da chegada do mestre Sabiá aqui na cidade, né, que trouxe uma logomarca para o grupo, uma identidade para aquele grupo de capoeira, né? Já começou a iniciar suas aulas no Centro Cultural, né? E começou a disseminar a prática da capoeira em Campina Grande e, por que não dizer, na Paraíba, né? Porque boa parte da capoeira paraibana tem um pouco da capoeira do mestre Sabiá, certo? Isso só para contar um pouco da história da capoeira no geral, chegando até o município de Campina Grande, né? Inclusive hoje Campina Grande é um dos municípios, né, do Brasil onde pode se encontrar capoeira em todas as escolas municipais, todas as escolas que são de administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande, você vai encontrar a prática de capoeira nelas, né? Eu posso me considerar também
é um dos cofundadores desse projeto. Fui da primeira turma, participei da fundação do projeto também Capoeira nas Escolas. Então, Campina Grande, como sempre, seguindo vanguardas, sendo pioneira e trazendo esse projeto, exportando esse projeto para todo o Brasil. Né? Só para citar um pouco da força que a capoeira de Campina Grande tem dentro do estado da Paraíba, por que não dizer no Brasil e no mundo, certo? A musicalização da capoeira, né? A capoeira, ela começou a ser praticada inicialmente, não se tinha o berimbau. Primeiro você só se tinha o tambor, né, que a gente conhece hoje na capoeira como atabaque, mas na época creio que nem esse nome se tinha. Era um tambor, né, que os povos escravizados utilizavam dentro das senzalas, né, que não utilizavam só para capoeira, também utilizavam, o tambor era utilizado para outras práticas culturais, né, como samba de caboclo e outras práticas religiosas também, né, como o candomblé. Na época se utilizavam os tambores que a gente chama de atabaque, né. Então a capoeira era praticada ao som dos atabaques e na palma de mão, né, batendo palma. A capoeira era praticada dessa forma. Posteriormente você vai inserindo outros instrumentos de percussão, né, como o agogô, né. Você vem trazendo um reco-reco. O reco-reco é a famosa macumba, né? Quando a gente se fala de macumba, o pessoal pejorativamente tratam as religiões de matrizes africanas e afro-ameríndias, na verdade, por que não dizer assim, como macumba, né? Mas na verdade macumba é um reco-reco feito de bambu, né? Tem gente que acha que até capoeira que é macumba, mas não. Mas a macumba está dentro da capoeira, que é o reco-reco, né? Mas não chamamos especificamente dentro dos trabalhos a capoeira o reco-reco de macumba, chamamos de reco-reco mesmo, né? E o pandeiro, né, que vem de origem árabe, mas como já falei no início do vídeo, né, o pandeiro brasileiro ele é um pandeiro diferente, porque ele é um pandeiro que tem umas fichinhas, né, que a gente chama de platinela. O pandeiro ele tem essas platinelas, né, e pandeiros de outras culturas não tem essas platinelas, né. Hoje em dia pode ter, mas não tinha. Por isso que o pandeiro lá fora que tem as platinelas é conhecido como pandeiro brasileiro. Inserido o pandeiro, né, assim como foi inserido no samba também, em outras vertentes culturais africanas. E por último, o berimbau chega por último, né? O berimbau chega por último. O berimbau ele é contado uma lenda indígena, né? Não sei se procede de fato, mas valorizando a oralidade da cultura indígena também, tem uma lenda indígena que diz que o berimbau era nada mais, nada menos do que o corpo de uma criança, de uma menina de 14 anos, um adolescente na verdade, que tinha ido beber água no rio e foi morta com uma paulada na cabeça, né? Então dizem que seu corpo virou a verga do berimbau, seus cabelos viraram o fio, a corda do berimbau e sua cabeça a cabaça, que é a caixa sonora do berimbau, né? Essa é uma versão da história contada pelos povos originários daqui do Brasil, né? Mas também tem a versão historiográfica que diz que o berimbau é de origem cubana, afro-cubana, na verdade, né? E foi trago para o Brasil pelos vendedores, né, de cavaco chinês, né? Hoje em dia os vendedores de cavaco chinês utilizam triângulo, né? A gente vê usando o triângulo, mas eles utilizavam o berimbau, né? O berimbau foi inserido por último dentro da capoeira, né? E hoje o berimbau é quem rege as rodas de capoeira, né? O som do berimbau é um som contagiante, não que o som do tambor não seja, mas o berimbau ele tem esse som que contagia, que energiza o praticante e até quem não é praticante da capoeira também, né?
As músicas, os cânticos da capoeira Angola são definidos nas seguintes categorias, né? A louvação, né? Louvação, que geralmente inicia-se a roda de capoeira Angola, o ritual da roda de capoeira Angola, com a louvação, né? Posteriormente, não, para me confundir aqui. Os cantos da capoeira Angola iniciam-se com a ladainha, né, que esse nome já descende da cultura portuguesa, né, das religiões que chegaram aqui através de jesuítas, né, a ladainha. E logo após a ladainha vem a louvação. E após a louvação, geralmente vem um corrido, né? O corrido, ele leva esse nome, pois é uma música de resposta rápida. O cantador, a cantadora pergunta e os demais respondem, por isso que o nome é corrido, né? Depois tem as quadras, né? As quadras, como o próprio nome já diz, são músicas de 4 versos, né? E depois dos 4 versos vem as respostas, né, do coro. E depois vem as chulas, né? Que são, as chulas geralmente contam histórias de algumas capoeiras que passaram dentro da história da capoeira, né, como por exemplo o Besouro Mangangá, Madame Satã, né, dentre outros e outras, né. Conta a história do próprio povo escravizado, histórias pessoais, cordéis. Então as quadras elas podem ser, as quadras não, as chulas elas podem ser de uma diversidade enorme, né? Agora eu vou passar para vocês um pouco dos toques de berimbau. Então, esse é o berimbau, né? Berimbau, como diz uma ladainha, é um instrumento de uma corda só, né? Faz parte desse grupo de instrumentos que tocam com uma corda só. O berimbau geralmente não, sempre é produzido de forma artesanal, né? O berimbau, ele é composto pelo disco de couro, né? Que é esse disco aqui, que geralmente a gente bota couro de boi, né? Que é um pouco mais grosso. Por quê? Qual a finalidade? A finalidade é da corda, a corda do berimbau passa por aqui por cima, e a finalidade é que essa corda não fira a madeira, porque senão a madeira vai rachar e o berimbau duraria bem pouco, né? Essa é uma das finalidades. Outra finalidade é que ela dá uma sonoridade, ajuda a dar uma sonoridade melhor, né, ao instrumento, né? O pedaço de pau que muita gente chama, na verdade a gente chama de virga, né? Essa virga ela pode ser de diversas madeiras, né? Aqui em Campina Grande, geralmente eu utilizo, quando eu vou para a mata buscar, né? Eu vou buscar o pau-pereiro, né? Que é famoso pau-pereiro, né? Marmeleiro não dá certo, tá? Tem muita gente que acha que é de marmeleiro, mas o marmeleiro ele quebra rapidinho quando seca, não tem flexibilidade, certo? Então esse aqui geralmente se utiliza pau-pereiro, e nas regiões de Mata Atlântica o pessoal utiliza muito a biriba, né? Por isso até que dá o nome berimbau. Em outras regiões o pessoal usa outro tipo de madeira, né? Por exemplo, o Maranhão, Fortaleza, o pessoal usa o pequiá, né? Aqui a gente tem a caixa sonora, que é a cabaça, não é? Muito comum aqui na região do Nordeste, né? Apesar que tá algo bem mais difícil de se encontrar a cabaça. É uma coisa que dá muito fácil, só basta você jogar cimento que ela dá. Mas está muito difícil de encontrar a cabaça. E na ausência de cabaça a gente utiliza a coité, né? Que o pessoal chama de cuia. Só que a coité dá muito mais trabalho para tirar, porque ela tem muita massa dentro, né? A cabaça não, você abre, ela tem só as sementes dentro. Inclusive você aproveita as próprias sementes para plantar, né? Aí você tem esse pitoquinho aqui, que a gente chama de tarugo. O nome é tarugo, em referência mesmo ao tarugo que se utiliza para amarrar os navios, né, nos portos, né? Que é onde tarugo é
o toquinho, né? Aquela peça pequena que tem lá no porto, onde se amarram os navios, né? Então ela se chama tarugo. E aqui a gente tem a corda, né? A corda do berimbau geralmente eu tiro do pneu, os pneus velhos, né? Ele fica no centro do pneu velho, os pneus têm um centro ali, o raio dele ali. Então a gente passa a faca e tira, e posteriormente limpa e tira a corda dali. Geralmente pneu de carro, aro 13, né? Eu já peguei aro 15, sofri para conseguir fazer a corda, né? Porque todo trabalho, como falei, é manual. E a sonoridade ficou péssima, né? Então assim, não aconselho fazer com outro arame que não seja de aro 13, né? Faça uma corda com pneu de aro 13, certo? Aqui a gente tem um cordãozinho de rede, né? De punho de rede para amarrar a corda do berimbau aqui, faz parte da peça da corda, né? A corda não é formada só pelo arame, quando a gente fecha ela tudo direitinho, que bota a corda, né? Aí que ela passa a ser chamado, que bota o cordãozinho que passa a ser chamado de corda, né? Aqui a gente tem outro pedacinho de corda também, ou de barbante, você pode utilizar, né? Que faz parte da caixa de ressonância, né? Formada pela cabaça. Então vamos lá. Esse aqui é o cachixi, que é outro instrumento à parte, que também é tocado juntamente com o berimbau. Essa daqui a gente chama dentro da capoeira de vaqueta, com V, né? A gente não chama de baqueta, o pessoal costuma dizer, os mais antigos da capoeira dizem que o nome é vaqueta e não baqueta. Baqueta é para bater, certo? Isso aqui é um dobrão, né? Uma pedrinha, um cheixo, ou pode ser uma própria moeda antiga, né? Ou pode ser de bronze, de cobre, um dobrão. Recebe esse nome porque no período colonial o pessoal tocava com os dobrões, com as moedas correntes da época. O pessoal tocava o berimbau com eles, certo? Aqui eu vou mostrar um pouco como fica com o cachixi, né? Como se toca com o cachixi, né? Você passa esses dois dedos aqui por dentro do cachixi, certo? Esses três vão ficar folgados. Com o polegar e o indicador, eu vou pegar a vaqueta, certo? E o midinho, ele vai apoiar o cachixi. O berimbau, eu passo o dedo midinho aqui, apoio essa face da mão aqui na cabaça, para dar uma sustentação à cabaça, certo? Esses dois dedos, eu vou segurar a verga. E o polegar e o indicador, eu vou segurar o dobrão, certo? Primeiramente, eu vou tocar com o cachixi e depois eu vou tirar o cachixi para sair com uma sonoridade mais limpa na gravação, certo? Ele pode ser afinado de diversas formas e a gente vai regulando a afinação dele dessa forma. Eu posso ir regulando aqui. Já vi que não vai dar uma sonoridade tão boa. Posso regular o cordão da cabaça, da caixa de ressonância. E posso também ajustar a corda, certo? Outras pessoas já desenvolveram alguns berimbaus que têm tarraxa, né? E facilita nessa regulação, essa regulagem da corda, certo? Existem berimbaus de material reciclável também, certo? Eu, quando era criança, fiz muito com lata de leite, mas a madeira não era reciclável, né? Mas hoje pode se fazer com bambu, né? Que não é madeira reciclável, mas é uma madeira mais leve, né? E tem gente que faz com PVC.
Vê que já mudou a sonorização aqui dele, certo? Eu vou querer ele nesse tom aqui. Vou dar só uma subidinha no tom. Então vamos lá. Primeiro toque vai ser o toque de Angola. O nome do toque é de Angola. Um dos primeiros toques a surgir, né? E dentro da capoeira Angola, certo? Essa é a base do toque de Angola. Agora eu vou fazer com as variações, certo? Ok. Primeiro toque que lembrava a Angola, por isso o nome toque de Angola, certo? E dentro da bateria da capoeira Angola, da orquestra da capoeira Angola, nós temos 3 birimbaus, né? Birimbau berra-boi, que é um birimbau de tom mais grave, a viola ou birimbau médio, depende da escola de capoeira Angola, e a violinha, certo? Então, o birimbau berra-boi vai tocar o toque de Angola. O birimbau médio, ou a viola, vai tocar o toque, eu já vou trazer outro toque, São Bento Pequeno de Angola. E a violinha vai fazer umas variações, tem algumas escolas que colocam ela para tocar o toque de jogo de dentro, outras tocam também o São Bento Pequeno de Angola, mas fazendo as variações. E na escola Mucambo nós utilizamos o toque de São Bento Grande de Angola, que é esse. Por que o nome São Bento, né, nesses toques? Como a opressão é muito forte, né, dentro da cultura negra, na capoeira não seria diferente, né, aí trazem elementos do cristianismo para dentro da capoeira. Então o toque de São Bento, o nome é São Bento porque é considerado São Bento o padroeiro dos capoeiristas, ou que defendia os capoeiristas, ou que defende os capoeiristas naqueles que creem nele dessa forma, certo? Outros toques dentro da capoeira Angola, que além de toques, também são jogos específicos, né? É o toque de jogo de dentro, jogo de dentro, recebe esse nome porque é um jogo onde as pessoas que estão na roda ficam mais próximas uma da outra e os movimentos se encaixam um dentro do outro, por isso que jogo de dentro, né? E a gente tem o Panha Laranja no Chão Tico-Tico, que foi um jogo criado, lembra quando eu falei da lei, né, de vadiagem, que proibia a vadiagem, né? Então, muitos negros e negras estavam na rua, não podiam trabalhar, não foi gerado emprego para essas pessoas, né? Então, os que eram capoeira criaram um jogo chamado Apanha Laranja no Chão Tico-Tico. Tico-Tico é um pássaro, que também é muito comum nos laranjais, e ele fica cutucando as laranjas com o bico, né? Então, ele recebe o pessoal se juntava nas feiras e praças para fazer esse jogo e as pessoas jogavam moedas, dinheiros, objetos e os dois que estavam ali tinham que pegar esse objeto, essa moeda, esse
cédula com a boca, né? E aí no final eles se juntavam e dividiam o que tinham ganhado entre si, certo? Então por isso que recebeu esse nome, porque o jogo se parece muito com o tico-tico, quando apanha a laranja no chão. E o toque recebe esse nome. Apanha a laranja no chão, tico-tico, se meu amor for embora eu não fico. Apanha a laranja no chão, tico-tico, apanha com o pé, catuca com o bico. Então, o próprio berimbau praticamente já fala isso, né? A gente tem um toque de cavalaria, né? Como eu falei, a capoeira chegou o tempo de ser proibida perante o Código Penal brasileiro, então ficava sempre alguém na espreita ali que quando... não só na capoeira, né? Tipo, o candomblé também era proibido e as pessoas que estavam dando candomblé, por exemplo, mascaravam o candomblé com os maracatus, né? Quando a polícia chegava, tá fazendo macumba, não, é o maracatu, né? E com a capoeira ficava alguém na espreita ali, né? Que quando a cavalaria vinha, na época você não tinha veículos, a polícia não era motorizada, ia a cavalo, né? Quando a polícia ia, parecia, dava sinal de polícia, né? Sinal sonoro, inclusive os cavalos já davam. Então tocava-se o toque de cavalaria e sumia todo mundo. Que é? Então ele simula um trote de um cavalo, né? Existem vários tipos de cavalaria, esse é outro. Que também simula um trote de cavalo, só que mais lento, né? Então, por aí você já dava para perceber a distância que, mais ou menos, eles vinham também, a urgência de se esconder, né? Posteriormente, a capoeira ela é muito ligada ao samba de roda, né? Falar um pouco do samba de roda também do Recôncavo, né? E hoje o berimbau também, ele está dentro do samba de roda que os capoeiristas fazem, né? Tem um toque de samba de roda. Pronto. Esses são toques básicos da capoeira. Então, vamos para ladainha, certo? O mundo de Deus é grande. O mundo de Deus é grande, cabe numa mão fechada. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Noite de escuro não serve, vem pra caçar de madrugada. Caçador dá muito tiro, de manhã não acha nada. Viado corre pulando, viado corre pulando, no dia corre na trilha. Se eu fosse governador, manobrasse a Bahia. Isso que tu tá fazendo, tu comigo não fazia, camarada. Então a ladainha, ela vai até aqui. Aí depois a gente entra pra louvação. E viva meu Deus. Aí o coro. E viva meu Deus, camarada. E quem me ajudou. E quem me ajudou, camarada. E que me ajuda. E que me ajuda, camarada. Então, vocês observem que a ladainha, a louvação, elas estão atreladas uma à outra, certo?
A ladainha ela vem sempre antes da louvação. E sempre antes, e sempre depois de uma louvação, sempre antes de uma louvação, tem que vir uma ladainha. Certo? Logo após a louvação, dentro da roda de capoeira Angola, obrigatoriamente a gente vai dos corridos. Ô lemba, lemba, lemba do barro vermelho, lemba, lemba, lembra do vermelho barro, lembra, lembra, lembra do barro vermelho, lembra, lembra do vermelho barro. Então isso é um corrido, né? Como falei, resposta rápida. E aí, vamos para uma chula, certo? E geralmente contam histórias, né? Peço licença, que agora eu vou contar a história de uma luta, a história da escravidão. Os negros bantus eram pegos em Angola, pra cá eram traficados, forçados a trabalhar. E na senzala eles ficavam ao ferro, muitos morreram no tronco de tanto apanhar. Dor, só existia dor, o chicote abalava e no repique do tambor uma luta então nascia, a esperança chegou. Mas um dia o feitor se assustou, o negro estava apanhando e logo se levantou e começou a gingar, e começou a gingar. Negro, o que você tá fazendo, negro? Feitor maldito, agora vou lhe matar. E com meia lua e cabeçada, agora vou lhe matar. Ô feitor maldito, agora vou lhe matar. Então, esses são os cânticos mais trabalhados dentro da roda de capoeira Angola, das rodas de capoeira Angola, né? Tem as quadras hoje estão mais extintas, né? As chulas também. A gente se baseia mais hoje, os trabalhos de capoeira Angola, dentro dos corridos, né? Porque o corrido, ele dá uma celeridade mais ao jogo, né? Dá uma energia mais ao jogo. E essas outras histórias não, né? Mas por isso que são mais postas no início dos jogos, no início das rodas de capoeira, né? A roda de capoeira Angola, ela tem 3 momentos, até para o próprio corpo do praticante ou da praticante se adaptar ao movimento, né? Claro que nós já temos passado por alongamento e aquecimento, mas a gente começa o jogo gradativamente. Então a roda ela começa com uma ladainha, uma louvação, de uma forma mais lenta, e a gente vai acelerando aos poucos até chegarmos ao ápice, né? E, geralmente esse ápice ele é atingido, às vezes até tem teses científicas, por exemplo a tese do mestre já falecido em memória, Dr. Decânio, que era mestre de capoeira e cientista, médico também, né? Tem uma tese que o capoeirista ele conseguia atingir o ápice e entrar em uma espécie de transe, apesar da capoeira não ser uma religião, né? Mas o transe que ele diz é porque o corpo faz movimentos que o capoeirista em sã consciência ele não faria, né? E ele consegue fazer esses movimentos, né? Ele tem a consciência de que está fazendo aqueles movimentos, mas depois ele fica se perguntando como é que eu consegui fazer isso,
né? Então é uma espécie de transe, ele defende que isso é uma espécie de transe atingido, né, através da musicalidade, da instrumentalidade, né? Que leva uma espécie de mantra, ele defende uma espécie de mantra. E esse mantra ele só é chegado na musicalidade através da repetição. E essa repetição é através dos corridos, onde o cantador canta, ou a cantadora, e quem está no coro responde. É um toma lá da cá, bem rapidinho, certo? Como falei, outro instrumento que eu vou trazer para cá é o pandeiro, né? Trazer o pandeiro. O pandeiro, como falei, ele é de origem árabe, né? Mas o pandeiro de origem árabe é chamado de aduf, né? E esse aqui é conhecido como pandeiro brasileiro. O pandeiro brasileiro, ele é composto pelo corpo, né? Os aros, as tarraxas, os aros são esses aqui, as tarraxas são essas, que é o que prende, as platinelas, né, que muita gente chama de fichinha, e a pele, né? Essa pele ela pode ser sintética ou ela pode ser pele animal, né? Isso aqui é um pandeiro de 10 polegadas, tocar um pouquinho do pandeiro, né? Na escola Mucambo, o toque que nós tocamos de pandeiro, ele é muito fácil, muito simples, né? Passar aqui para vocês, que é esse aqui, né? São 3 toques. Eu vou contar até 3, então começo com 1 polegar e termino com 1 polegar, né? Os toques na borda serão com 1 polegar e os toques no meio, no centro do pandeiro, serão com a ponta dos dedos. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Basicamente só isso que é o toque de pandeiro utilizado dentro da escola Mucambo e de diversas outras escolas. O que a gente vai acrescentar é a chacoalhadazinha no pandeiro balançado, que é 1, 2, 3, balançou. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então esse é o toque utilizado dentro da escola Mucambo, certo? Outras escolas mais comuns, tanto de capoeira Angola como de outras vertentes de capoeira, utilizam esse toque, né? É praticamente a mesma coisa, só que com mais uns acréscimos. Então eu balanço o pandeiro logo depois do primeiro toque, mas vocês veem que a marcação é sempre no 1, 2, 3, né? A base do toque, certo? Como eu falei do samba de roda dentro da capoeira e toquei o toque de samba de roda no berimbau, no pandeiro a gente também utiliza. Vou cantar um samba de roda, já que toquei tanto no berimbau como no pandeiro, cantar um samba de roda também aqui, certo? Olê, lê, 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 olê, lá, 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 olê, lê, 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 olê, lá, lá, lá. Você não me pega e eu só te pego se tu me pegar. Olê, lê, 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 olê, lá, 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 olê, lê, 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 olê, lá, lá, lá. Corte, capinhaê, carpineiro, corte quando mandar, carpineiro, corte, capinhaê, carpineiro, corte quando mandar, carpineiro. E dentro do samba de roda, falando pelo menos dentro do samba de roda, que a gente pratica muito dentro das rodas de capoeira também, a gente vai ter o samba duro, e o samba duro é um samba onde só homens sambam, né? Por isso que sambavam, né? Hoje em dia a gente já modificou isso aí. Só homens sambavam, por isso que o nome era de samba duro, mas porque rolavam as pernadas, rolavam as rasteiras, rolavam a cabeçada dentro do samba também, né? Mas aí quando o negócio estava ficando muito sério, aí o pessoal começava a cantar para as mulheres virem amolecerem o samba, né? Então agora
a gente vai partir para a parte física da capoeira. Então, como eu falei, vamos para a parte prática, né? A parte prática, não que as outras partes não sejam práticas, mas a parte corporal, né? A gente começa sempre com um alongamento, né? Esse alongamento ele é feito de que forma? Ou a gente começa de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Eu quero dizer que eu não posso começar alongando o pescoço e já ir direto para os pés sem passar pelo tronco, certo? Então vamos alongar o pescoço e a região dos ombros. Não façam nenhuma atividade física sem alongar antes, tá? Sempre segundo um tempinho, certo? 20 segundos. Aqui eu vou acelerar um pouco, né? Pescoço, aí o vento está aqui nessa região. Aqui. Vou trocar. Venho para frente. Troquei. Os ombros ainda. Sempre trabalhando na respiração, certo? Ao contrário. Venho para as mãos, ó. Aqui. Uma, segurou. A outra, segurou. Vem para cá. Vem para cá. Legal. Vou dar uma rodada aqui. Devagarinho, tá? Beleza. Um pouco o quadril, certo? Aqui. Girando. Legal. Certo? Dá uma segurada. Vai para o outro lado. Outra segurada. Na frente, né? Para ir alongando um pouco da lombar, certo? E aí a gente vai alongar um pouco as pernas, certo? As pernas sempre alongadas. Trocou, devagarinho. Legal. Alongamentos são um pouco básicos, só para vocês terem ciências que a gente tem que estar alongando sempre, certo? Primeiro movimento, que é o movimento que caracteriza a capoeira, que diferencia a capoeira de outras artes, de outras lutas, é a ginga, né? Então a ginga ela consiste mais de perna atrás, perna na frente. A perna que está atrás um pouco flexionada, a da frente também, certo? A perna, no caso minha perna esquerda agora está atrás, quando minha perna esquerda estiver atrás, minha mão esquerda estará na frente, são trocadas, certo? Por quê? Aqui é um movimento de defesa, né? Minha mão estando aqui, eu posso defender um golpe se ele vem daqui, como eu posso defender se ele vem daqui, certo? E essa mão ela vai servir para ataque, um contra-ataque, para uma defesa. A defesa quando eu vier para o chão, essa mão ela vai servir para diversas coisas, né? Evitar deixar a perna cruzada, certo? Porque você não consegue equilibrar bem, você vai ficar todo troncho, economicamente também não é tão bom. Então eu vou trocar, ó, quando eu vou trocar eu vou deixar a perna em paralelo e puxo a outra, também trocar as mãos. Então eu vou só, a base é essa, certo? Dentro da escola no campo, nós acrescentamos mais algo, que vem esse giro aqui, que dá mais um molejo no jogo, né? Dá mais uma característica mais interessante, né? Não fica algo
agressivo, né? Algo mais embutido, né? E aí a gente tem a negaça. A negaça é eu fingir que gingo, mas não gingo. Eu vou pra cá, ó. Fui, voltei. Minha perna voltou pro mesmo lugar. Ó, foi, voltou. No caso aqui eu vou querer enganar a outra pessoa com a qual eu estou jogando, né? Então, eu finjo que vou, mas não vou. Né? Finjo que vai, mas não vai. Fui, não fui, certo? E eu posso negaciar de outras formas. Existem vários tipos de negaça, certo? Essas são outras. Vários tipos de negaça, certo? Agora a gente vem para o primeiro movimento de ataque, que vai ser a meia lua de frente, certo? Ginguei. Nós preferimos aqui partir para esse golpe partindo da paralela aqui, dos dois pés em paralelo, duas pernas. Então eu giro, minha perna volta para o mesmo lugar, eu volto a gingar. Mais uma vez contra a perna. Foi, ginguei, certo? Meia lua de frente, mais uma vez. Pronto. E aí, esse é o primeiro movimento de ataque, certo? Vou trazer agora um movimento de defesa, que vai ser esquiva, esquiva lateral. Esquivei. Essa esquiva ela vem aqui, certo? Essa mão fica preparada para caso ela precise de alguma fuga, certo? Nessa posição, e essa daqui para proteger o rosto, né? A perna vem de cima, mas se ela voltar por baixo, eu estou aqui para defender, certo? Então eu esquivei, voltei para o outro lado, mais uma vez. Geralmente essa aula que eu estou fazendo aqui, eu faço ela em oficinas pequenas que vou fazer em universidades, escolas aqui em Campina Grande. E aí quem nunca jogou capoeira já sai jogando, certo? Já sai gingando, já sai conhecendo no mínimo um movimento de ataque e um de defesa, certo? Aí o próximo movimento de ataque é a bênção, certo? Então, mais uma vez, paro na paralela, chuto e volto. O detalhe vem para as mãos que também acompanham. Chuta e volta. Lembrando que a bênção, você chuta ela com o calcanhar, certo? Tem outro golpe muito parecido que é a biqueira, que você chuta com o bico, por isso que não é biqueira. Certo? Outro golpe de defesa, isso. Aí agora, seguindo a mesma lógica, vou fazer mais um movimento, agora de defesa, que é a cocorinha. Eu venho, ela pode ser na ponta do pé, como ela pode ser com o pé todo plantado no chão. Mas tem gente que não consegue plantar o pé todo no chão. Não tem problema, ponta do pé, certo? Voltei e ginguei. Perna vem de trás, vai para frente. Legal. Aí agora, vamos fazer o primeiro movimento acrobático, né? Que a gente faz dentro da capoeira, que é um movimento que muita gente faz quando criança, né?
Isso aqui muita gente encontra dificuldade de fazer ainda. A dificuldade que eu vejo que o pessoal tem é a vergonha. Na verdade, a pessoa tem vergonha de fazer, né? Que é o AU, que é a famosa estrelinha, certo? Sendo que na capoeira Angola a gente inicia do chão. Geralmente começa o jogo de capoeira começando dele. Então, a primeira aula que eu dou de AU, pessoal, a todo mundo, nesse caso para vocês também, a gente não joga a perna lá em cima, a gente passa ela do lado. Então, ó, mãozinha aqui, de cócoras, eu vou jogar a outra mão para cá, uma perna vai balançar ela na frente, eu vou jogar ela e a outra perna vai acompanhar. Só isso. Voltei, ó. Sempre na defesa. Foi. Mais uma vez. Certo? Aí, para quem quiser, já pode fazer lá em cima. Muito bom, pessoal. Então essa foi a primeira aula, né, de capoeira Angola, essa feita para vocês. Espero que tenham gostado, certo? Fica um convite para visitar não só a Escola Mucambo, né? A Escola Mucambo aqui em Campina Grande. A gente tem um trabalho sério lá no CAC, que é o Centro de Arte e Cultura da UEPB, fica ali por trás dos Correios. Quando retomarmos as atividades do pós-pandemia, estaremos retomando lá também, certo? Mas existem outras escolas de capoeira Angola, dentro de Campina Grande, né? Mestre Sabiá, no Centro Cultural Luiz Amaro, né? E o Berimbau Viola com o professor Aguinaldo, lá no bairro do José Pinheiro, certo? Desde já, agradeço a presença de todas e todos, né? Um forte abraço fraterno e fiquem bem.